Seção VI. Dos servidores públicos municipais. Artigo 51. Os cargos, empregos e funções são acessíveis aos brasileiros, que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Parágrafo 1º. A investidura em cargo ou emprego público depende da aprovação prévia em concurso de provas, ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e exoneração. Parágrafo 2º. O prazo de validade do concurso público é de até 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período. Parágrafo 3º. Durante o prazo improrrogável, previsto no edital da convocação, o aprovado em concurso público será convocado, observada a ordem de classificação, com prioridade sobre os novos concursados, para assumir o cargo ou emprego na carreira. Parágrafo 4º. A inobservância do disposto nos parágrafos 1º e 3º deste artigo implica em nulidade do ato e punição da autoridade responsável, nos termos da lei. Parágrafo 5º. Ao servidor público municipal será garantida, no concurso interno, uma pontuação definida em lei. Artigo 52. A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado, para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público. Parágrafo 1º. É vedado o desvio de função de pessoa contratada na forma autorizada no artigo, bem como sua recontratação, sob pena de nulidade do contrato e responsabilidade administrativa e civil da autoridade contratante. Parágrafo 2º. O disposto no artigo não se aplica a funções de magistério. Artigo 53. O cargo em comissão e a função de confiança na administração pública direta e indireta serão exercidos, preferencialmente, por servidores públicos municipais ocupantes de cargo de carreira técnica ou profissional, nos casos e condições previstos na lei. Artigo 54. A revisão geral da remuneração do servidor público municipal far-se-á, sempre no mês que a lei fixar, sendo ainda assegurada a preservação mensal de seu poder aquisitivo, desde que respeitados os limites a que se refere a Constituição da República. Parágrafo 1º. A lei fixará o limite máximo e a relação entre a maior e a menor remuneração dos servidores públicos municipais, observados, como limites máximos, os valores percebidos como remuneração em espécie pelo prefeito. Parágrafo 2º. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo não podem ser superiores aos percebidos pelo Poder Executivo. Parágrafo 3º. É vedada vinculação ou equiparação de vencimentos para efeitos de remuneração do pessoal do serviço público, ressalvado o disposto nesta lei orgânica. Parágrafo 4º. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados, nem acumulados, para o fim de concessão de acréscimo ulterior sob o mesmo título ou idêntico fundamento. Parágrafo 5º. Os vencimentos do servidor público são irredutíveis, e a remuneração observará o disposto nos parágrafos 1º e 2º deste artigo, e os preceitos estabelecidos nos artigos 150º, 153º e 153, parágrafo 2º, e da Constituição Federal. Parágrafo 6º. É assegurado aos servidores públicos e às entidades representativas o direito de reunião nos locais de trabalho, após prévia comunicação à chefia imediata, desde que não haja comprometimento do serviço público. Artigo 55. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo se houver compatibilidade de horários. Inciso 1º. A de 2 cargos de professor. Inciso 2º. A de um cargo de professor com outro técnico ou científico. Inciso 3º. A de 2 cargos privativos de médico. Parágrafo único.
A proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas. Artigo 56. Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições. Inciso 1º. Tratando-se do mandato eletivo federal ou estadual, ficará afastado do cargo, emprego ou função. Inciso 2º. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar por sua remuneração. Inciso 3º. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma inscrita no inciso anterior. Inciso 4º. Em qualquer caso que exija afastamento para o exercício do mandato eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento. Inciso 5º. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados, como se no exercício estivesse. Artigo 57. A lei reservará percentual dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, e definirá os critérios de sua admissão. Artigo 58. Os atos de improbidade administrativa importam em suspensão dos direitos políticos, perda de função pública, indisponibilidade dos bens e ressarcimento ao erário, na forma e na gradação estabelecidas em lei federal, sem prejuízo da ação penal cabível. Artigo 59. É vedado ao servidor público municipal desempenhar atividades que não sejam próprias do cargo de que for titular, exceto quando ocupar cargo em comissão, ou desempenhar função de confiança. Artigo 60. O município instituirá o regime jurídico único e planos de carreira para os servidores públicos municipais de órgãos da administração direta, de autarquias e de fundações públicas, após ouvido, obrigatoriamente, o órgão sindical dos servidores públicos municipais. Parágrafo 1º. A política de pessoal obedecerá às seguintes diretrizes. Inciso 1º. Valorização e dignificação da função pública e do serviço público. Inciso 2º. Profissionalização e aperfeiçoamento do servidor público municipal. Inciso 3º. Constituição de quadro dirigente mediante formação e aperfeiçoamento de administradores. Inciso 4º. Sistema de mérito objetivamente apurado para o ingresso no Sistema de mérito objetivamente apurado para ingresso no serviço e desenvolvimento da carreira. Inciso 5º. Remuneração compatível com a complexidade e a responsabilidade das tarefas, e com a escolaridade exigida para o seu desempenho. Parágrafo 2º. Ao servidor que, por acidente ou doença, tornar-se inapto para exercer as atribuições específicas de seu cargo, serão assegurados os direitos e vantagens a ele inerentes, até seu definitivo aproveitamento em outro cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida. Parágrafo 3º. Para provimento de cargo de natureza técnica exigir-se-á a respectiva habilitação profissional. Artigo 61. Ficam assegurados, aos servidores públicos municipais, os seguintes direitos. Inciso 1º. Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais básicas, e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. Inciso 2º. Irredutibilidade do salário, salvo disposto em convenção ou acordo coletivo. Inciso 3º. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável.
Inciso 4º. 13º salário, com base na remuneração integral, ou no valor da aposentadoria. Inciso 5º. Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno. Inciso 6º. Salário família para os seus dependentes. Inciso 7º. Duração do trabalho normal não superior a 8 horas diárias e 40 semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada nos termos que dispuser a lei. Inciso 8º. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. Inciso 9º. Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em 50% a do normal. Inciso 10. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 1/3 a mais, do que o salário normal. Inciso 11. Licença gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de 120 dias. Inciso 12. Licença paternidade nos termos fixados em lei. Inciso 13. Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei. Inciso 14. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Inciso 15. Adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei. Inciso 16. Proibição de diferença de salários, de exercícios de função e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil. Parágrafo 1º. Cabe ao sindicato a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Parágrafo 2º. A participação do sindicato nas negociações salariais é obrigatória. Parágrafo 3º. O pagamento dos vencimentos, vantagens e demais parcelas, que compõem uma remuneração do funcionalismo público municipal, dos ativos, inativos e pensionistas, da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, dar-se-á, em parcela única até o último dia útil do mês a que se referir. Artigo 62. A lei assegurará ao servidor público municipal da administração direta, isonomia de vencimentos para cargos de atribuições iguais ou semelhantes no mesmo poder, ou entre servidores dos poderes executivo e legislativo, ressalvadas as vantagens de caráter individual, e as relativas à natureza, ou ao local de trabalho. Artigo 63. É garantida a liberação do servidor público municipal para o exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos e vantagens de seu cargo. Artigo 64. É garantido o direito de greve aos servidores públicos municipais, a ser exercido nos termos e limites definidos em lei complementar federal. Artigo 65. É estável, após 2 anos de efetivo exercício, o servidor público municipal nomeado em virtude de concurso público. Parágrafo 1º. O servidor público municipal estável, só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou processo administrativo, em que seja assegurada ampla defesa. Parágrafo 2º. Invalidada, por sentença judicial, a demissão do servidor público municipal estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante da vaga reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização, aproveitado em outro cargo ou posto em disponibilidade. Parágrafo 3º. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o servidor público municipal estável ficará em disponibilidade remunerada até seu adequado aproveitamento em outro cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado, respeitada a habilitação exigida. Artigo 66.
O município assegurará ao servidor público municipal que, por motivo de acidente ou de doença, tornar-se inapto para exercer sua função de origem, o direito à reabilitação e à readaptação a uma nova função, sem perda de nenhuma espécie. Artigo 67. O servidor público municipal legalmente responsável por pessoa portadora de deficiência em tratamento especializado, poderá ter sua jornada de trabalho reduzida, conforme dispuser a lei.